E quem conversa comigo aqui hoje é o Jomar Silva, gerente de relacionamento com desenvolvedores da NVIDIA para a América Latina. Super prazer, Jomar. Obrigado pela participação. Prazer, eu que agradeço o convite. Maravilha. Bom, NVIDIA, a gente voltar aí 30 anos, foi fundada em 93, né? Fabricando aí chips para computadores. E aí a gente acompanha uma crescente, aí uma evolução junto com as ondas de novas tecnologias. Queria que você explicasse melhor para a gente como que a NVIDIA se tornou essa Big Tech, né? A NVIDIA é uma empresa de computação acelerada. Então, o primeiro workload que a gente acelerou foi gráfico. A NVIDIA criou a GPU, não existia esse mercado antes. E esse foi o primeiro recurso computacional ou necessidade computacional que a gente acelerou, que foi a parte gráfica, né? Depois, com o passar dos anos, muitos pesquisadores começaram a ficar curiosos em usar a GPU para outras coisas, porque a GPU tem uma quantidade gigantesca de cores, de núcleos de processamento, e ela consegue processar uma quantidade muito grande de dados num espaço muito curto de tempo. E foi aí que começou a exploração de usar a GPU para fazer computação em geral. E aí a coisa mudou de figura lá atrás com a pesquisa de Deep Learning, principalmente com a AlexNet, que foi uma das primeiras redes de visão computacional que foi lançada, e aí a AlexNet foi toda desenvolvida em cima de GPU. E aí, a partir daí, toda a tecnologia da NVIDIA, de CUDA, que é a forma de processar dentro da GPU, né? Ela começou se expandindo muito e virou a base de tudo que a gente conhece de inteligência artificial hoje. Então, esse é o resumo da história. Hoje, ninguém precisa mais programar em CUDA para usar aceleração de GPU. A gente já tem frameworks que abstraem muito dessa complexidade, porque processamento paralelo e distribuído não é algo tão trivial de ser feito. Então, o que a gente fez ao longo dos anos foi criar uma série de camadas de software para lá na ponta integrar SDKs e frameworks para indústrias específicas. Então, hoje já são mais de 150 SDKs, a grande maioria deles open source, então os nossos usuários, os nossos clientes desenvolvem com a gente essas tecnologias de software, e o grande segredo da NVIDIA para estar do tamanho que está hoje é exatamente o ecossistema aberto de inovação de software com todos os ASVs e startups do mundo todo. Boa. E me diz uma coisa, hoje a América Latina, Brasil, está representando quanto no faturamento total da NVIDIA? Isa? Ajuda dos universitários, por favor. Não abre. Não, beleza. Mas é uma crescente de importância, com certeza. É uma crescente de importância, e quando a gente olha para o ecossistema de software, tem muita coisa legal acontecendo. Então, o Inception já tem 18 mil startups no mundo todo. Para quem não conhece, o programa Inception, o programa da NVIDIA dedicado a startups. A gente já fala mais sobre ele. Então, ele tem 18 mil startups no mundo todo, está mais de 120 países, né? E aqui na América Latina a gente tem 750. Legal. Pra você ter uma ideia, 2 anos atrás eram 300. Então, a estimativa é que a gente vai passar de 1.000 até o final desse ano. E é muito legal porque a gente consegue estar o tempo todo antenado com tudo que estão desenvolvendo de IA em toda a região. Boa. Falando em inteligência artificial, hoje, não sei se a gente pode falar que é o foco, mas o grande bafafá da NVIDIA está em torno da IA generativa, né? Como que ela está ajudando empresas com soluções de IA, está impulsionando startups também nesse segmento? Tem uma startup que foi do Inception que está bem famosa hoje, chama OpenAI. Ah, sei. o primeiro servidor com 8 GPUs que a gente fabricou, o Jensen doou para eles lá atrás. Tem foto na internet dele com Elon Musk fazendo doação, ou de servidor autografado, né? E agora que a gente lançou o Blackwell, que é a versão mais nova das GPUs, a gente também deu para eles um outro servidor com essa tecnologia. Então, a IA generativa, ela tem uma demanda computacional muito grande. E por isso a gente acabou desenvolvendo uma arquitetura nova de GPUs, escalável, exatamente para conseguir trabalhar com IA generativa, porque o desafio já não é mais só ter a computação em escala, mas ter a computação em escala de forma sustentável. Porque se você não consegue reduzir o consumo de energia cada vez que você aumenta a capacidade de processamento, daqui a pouco a gente vai precisar ter um outro planeta Terra para gerar energia para a gente deixar servidor ligado. Então, esse tem sido o grande desafio em todas as
versões e gerações novas de GPU, a gente trabalha muito tanto na capacidade de processamento, mas também em redução de consumo de energia. Ah, legal. E essa linha nova de GPUs, ela é específica para, que é a Blackwell, é específica para IA generativa. Então, ela tem uma capacidade de escalabilidade, né? A GPU deixa de ser uma placa e passa a ser um rack com vários servidores, ou alguns racks com vários servidores. E aquilo tudo trabalha como se fosse um hardware único. E isso é importante, e isso só acontece também por conta da nossa conexão com o ecossistema. Então, a gente muitas vezes, quando está desenvolvendo os frameworks, os SDKs, conversando com as empresas, a gente consegue enxergar tendências de uso de alguns recursos computacionais e a gente tira isso da camada de software e leva para dentro do hardware. Então, um exemplo disso são Tensor Cores, que é a base para você fazer o processamento de muita coisa de Deep Learning, já estava dentro do hardware. E nas últimas versões de GPU são circuitos específicos para processar Transformer, que é basicamente a arquitetura, né, uma parte fundamental da IA generativa. Então, pelo fato da gente estar em contato com todo esse ecossistema de inovação, a gente consegue entender o potencial de cada uma dessas tecnologias e a gente descobre formas de trazê-las para dentro do nosso hardware para acelerar cada vez mais a computação. Boa. E aí tem um tempo hábil também de experimentar o que dá certo, o que não dá certo, antes de levar ao mercado, enfim, com toda essa experiência, estando lado a lado de empresas. Sim, mas o importante é que como a gente tem todo esse ecossistema de software que eu comentei, né, a gente consegue ver essas tecnologias sendo aplicadas em várias verticais. Ah, tá. Então, pelo fato da gente conseguir ver essa aplicação que cobre a indústria inteira, a gente consegue olhar e falar, não, isso aqui tem que ir para o hardware. Boa. Porque isso aqui, 90% do que a gente está fazendo hoje, do que estão fazendo com a GPU, está usando isso. Então, faz sentido levar isso para dentro do hardware, né? E é interessante que quando a gente faz isso, leva isso para dentro do hardware, a próxima camada de inovação vem como essa sendo a base. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Então, isso que é muito legal, porque assim, a gente consegue não só consolidar o que existe de inovação no software para dentro do hardware, mas uma vez que a gente resolve esse assunto, a galera começa a pesquisar como usar melhor isso. E é aí que a gente vai tendo saltos de qualidade, né? Um exemplo da capacidade computacional de GPUs, quando a gente tenta colocar no mesmo gráfico a curva de crescimento computacional das GPUs e a lei de Moore vira quase uma reta. Então, assim, a gente estava acostumado com a lei de Moore, lá desde que ela foi criada lá atrás, né, como ela sendo o ritmo da velocidade de inovação da indústria, né? Quando a gente olha hoje a demanda computacional de GPUs, ela é assim, a lei de Moore está aqui, assim. Tá. É muito interessante ver esses gráficos comparados. Então, o desafio para manter essa velocidade de inovação, ele é muito grande, é um grande investimento que a NVIDIA faz. E o fundamental de tudo isso, como eu comentei, é o ecossistema aberto, né? Então, principalmente nos desenvolvedores de softwares, nos ISVs e com as startups. Muito bem. Inclusive, está rolando em Taiwan a Computex 2024. NVIDIA, com certeza, está lá apresentando as novidades. Você sabe o que de novidade que vai ser apresentada? Bom, IA generativa... Eu não vou furar o Jensen, né? Mas quem quiser, já tem na internet o keynote dele. Foi bem interessante. Acho que a generativa, a gente está vendo a ponta de um iceberg hoje. Primeiro, eu acho importante esclarecer o que é a IA generativa para as pessoas, né? IA generativa nada mais é do que uma inteligência artificial que conhece tanto um conjunto de dados que ela passa a ser capaz de gerar dados que seguem aquele padrão. Certo. Por mais que nós, seres humanos, não entendamos aquele padrão, mas é isso que a generativa faz. Então, tem discussões muito legais rolando ultimamente, principalmente com o Ian LeCun, Andrew Ng e uns outros caras, né? Sobre eu gosto muito do que o Ian LeCun fala, né? Que é a capacidade do chat GPT de raciocinar, né? E concordo com o que ele fala, isso está longe da realidade, porque o que acontece é que nós, seres humanos, nós nos comunicamos através de palavras. Então, a gente tem a tendência de imaginar que qualquer coisa que usa palavras está raciocinando. E isso não é realidade. Então, ele até provocou esses dias num evento que eu assisti lá, que eu adorei, né? O pessoal fala da IA, da super IA que vai acontecer, que vai pensar e vai acontecer, né? Ele fala que essa IA não vai ter a capacidade de aprendizado de um gato de um cachorro.
Então, raciocinar é muito mais do que a IA está fazendo, né? Então, por isso que, para mim, o que a gente está vendo agora é a ponta do iceberg, é um começo de exploração de casos de uso e de aplicação da tecnologia para áreas específicas. Mas o potencial de crescimento da IA generativa, ele é gigantesco, ele é disruptivo, como foi disruptivo a internet, e a gente vai ter muita inovação chegando nos próximos anos, né? Muito hype hoje, muita gente achando que a generativa vai, né, dominar o mundo, vai acabar com o meu emprego e não sei o que lá. A gente está longe disso. Até vi uma entrevista do Linus Torvalds, que é o pai do Linux, né, ontem, ele falando sobre essa história, vai tirar meu emprego. Ele falou, olha, vamos esperar 10 anos. Vamos esperar 10 anos e a gente vê se isso é verdade mesmo, né? Acho que a gente não vai precisar esperar 10 anos, mas é uma área que está crescendo bastante e está trazendo a possibilidade da gente aplicar inteligência artificial para coisas que não eram possíveis. Para você criar uma inteligência artificial para resolver qualquer problema, a primeira coisa que você tem que ter é um volume muito grande de dados sobre o problema. E por vezes a gente vai levar 100 anos para coletar esses dados, para estar em quantidade suficiente. Então, quando a gente usa IA generativa para fazer geração de dados sintético, ou seja, eu tenho uma base de dados aqui, sei lá, 1 bilhão de registros. Eu consigo usar a IA generativa para me gerar mais 1 bilhão. Tá doido. E aí, aquela base passa a ter uma acurácia, passa a ser fundamental para que eu possa desenvolver uma IA para resolver aquele problema. Então, em medicina, por exemplo, é uma das áreas que está sendo disruptiva algumas aplicações de IA generativa para dado sintético. Eu acompanhei uma pesquisa de imagens de pulmão, aí eu não lembro se era de ressonância ou de raio-x e tal, mas assim, o maior dataset do mundo tinha um tamanho X. Com IA generativa, teve um pesquisador que gerou um dataset 3 vezes maior. E pelo fato daquilo ser preciso, permitiu que diversos outros pesquisadores começam a fazer pesquisas com visão computacional em cima desse dataset. Então, a gente nunca teve nada muito preciso para fazer detecção, por exemplo, de pneumonia em fase inicial, por conta do número limitado de imagens, né? Aliás, tinha uma piada que eu fazia uns anos atrás em evento, que tinha o pessoal tinha desenvolvido uma IA para detectar pneumonia nos estágios iniciais da doença. Ela tinha uma acurácia, uma precisão de 35%. Você confiaria numa IA dessa para detectar? Não. Na época, a precisão médica, na média, era 12%. Caramba! E aí, você confia na IA agora ou não? Rolou. Entendeu? Então, lógico, você pega um médico muito experiente, ele vai ser muito melhor que uma IA. Mas se você pega um médico, você pega lá na distribuição de sino, né? Aquele miolo ali, que é a maior parte deles, a IA já resolvia melhor, entendeu? Então, vai substituir o médico? Pelo contrário, mas ela vai conseguir alertar o médico, olha, essa manchinha aqui tá esquisita, é melhor você ir olhar. Vamos investigar melhor. Então, o Jensen, que é o CEO da NVIDIA, o fundador, ele fala que dá uma definição de inteligência artificial que eu adoro, né? Que inteligência artificial são tecnologias que fazem o ser humano ser mais produtivo. E é por esse viés que eu gosto de olhar tudo isso que a gente tem feito e que tem acontecido. Ao contrário do que muita gente pensa, de que o ser humano vai ficar preguiçoso, porque deixa o robozinho lá fazendo tudo. Pois ele simplesmente você vai ser mais produtivo. Essa que é a história, né? Então, mas tem alguns empregos que vão acabar. Provavelmente sim, mas são empregos que, se a gente for parar para pensar na essência, eles não deviam existir. Ou eles não deviam ser feitos por humanos, porque são coisas com risco muito alto, são coisas absurdamente repetitivas e que ninguém aguenta. Então, assim, a gente cai em situações em que a pessoa que está trabalhando com aquilo, pelo fato de ser repetitivo e maçante, ela não aguenta ficar, então a rotatividade é alta. É uma função que, para a empresa ter lucratividade, tem que pagar pouco. A pessoa ganha pouco, é um perde-perde. Então, essas funções, a IA, de fato, vai começar a entrar cada vez mais forte. Agora, pro dia a dia, em geral, de todo mundo, né? O que ela vai fazer é nos tornar realmente mais produtivo. Né? Já tem não só o ChatGPT, mas já existem outras redes e serviços disponíveis que a capacidade deles de unir informação é bizarra. E eu tenho um exemplo bizarro para te dar. Eu fui pesquisar outro dia nessas IA. Sempre que aparece uma IA dessa, eu vou pesquisar o meu nome para ver quanto que ela alucina, né? Então, tem algumas que dão uma alucinada feio, né? Eu fui pesquisar uma esses dias eu esqueci até o nome do serviço lá, mas é bem interessante. Ele trouxe
um descritivo enorme, assim, tinha uma alucinada pequena. E minha filha tem canal no YouTube de música, ela tá terminando jornalismo na Casper, né? E aí, por curiosidade, eu fui pesquisar ela. Nós descobrimos que tinha música dela no Apple Music, no Spotify e etc. E não foi ela que colocou. Eita! E a gente descobriu isso por conta de uma IA generativa. Então, olha onde chega. Quando você tem uma rede muito otimizada. Sim. Você consegue extrair informação sobre você que talvez você nem mesmo saiba. Sim. E isso é algo bem disruptivo. Quando a gente pega a aplicação de IA generativa, por exemplo, em biologia e desenvolvimento de novos fármacos, está encurtando 3 anos e meio o desenvolvimento de uma droga nova. Foi fundamental para que fosse desenhada a melhor formato de proteína para grudar na spike e gerar o vírus e matar o vírus do coronavírus. Caramba. A Moderna fez essa pesquisa e usaram IA generativa para fazer acelerar o processo de descobrimento de formato de molécula. Então, dentro da área de biologia, quando a gente vê o uso de IA generativa, ele é absolutamente disruptivo, mas ele não aparece para nenhum de nós, porque para a gente o que tem na ponta lá é um remédio. Ninguém sabe o tamanho do esforço que é por trás disso, né? Então, essa apropriação da tecnologia por várias áreas de conhecimento da indústria, para mim vai ser absolutamente disruptivo, e a gente vai começar a ter coisa muito legal surgindo. Tem muito ainda para evoluir, e tem a questão da regulação da IA, né? Como que essa regulação pode mudar ou pode ajudar nessa evolução, enfim? Como toda nova tecnologia, tem que ser amplamente discutido, né, e tem que ser regulado, não adianta. Lá atrás, um exemplo que eu sempre dou, né, de regulação que nem sempre ela está escrita, né, mas um objeto que mostra a importância da regulação é uma faca. Porque ela pode ser usada para cortar carne, ela pode ser usada para matar alguém. Certo? Mas se esse alguém for um animal, a sociedade fala, não, em algumas condições tudo bem, Sim. Mas não pode matar humano. Então, assim, é um objeto que ele tem várias aplicações de uso e que a sociedade sentou e falou, olha, vamos combinar que a gente vai usar isso dessa forma e não vamos usar daquela. Então, essa discussão está muito forte no mundo todo. A União Europeia está, acho que bem à frente nesse papo, né? E aí tem uma série de vertentes, né? Então, do mesmo jeito que tem o hype do pessoal da tecnologia, que acha que isso aí vai tomar conta do mundo, etc., tem o hype também da galera que está com muito medo do que está vindo, né? Então, acho que botar todo mundo na mesa para conversar, com calma, com um chazinho, né? É o fundamental, porque quando a gente tenta regulamentar a tecnologia, a gente está, na verdade, limitando a inovação. Faz sentido. Né? Então, qual que é o balanço ideal para você encontrar o melhor ponto e falar, tá bom, a gente aceita perder isso, mas a gente vai ganhar aquilo. Sim. Né? Então, tem bastante discussão hoje no mundo todo sobre essa regulamentação. Eu acho que o importante, no final do dia, é muito mais, para mim, a questão de política pública dos países, para fomentar o desenvolvimento local dessas tecnologias. Com certeza. A gente está indo para um mundo de, entre aspas, né, colonização digital de novo, se a gente não começar a ter autonomia para fazer isso. Então, a NVIDIA tem um programa chamado AI Nations, que é um programa que a gente trabalha com governos no mundo todo que querem implementar esse tipo de política pública de legal. fomento e de desenvolvimento da tecnologia. Como a gente acompanha isso há muitos anos, o expertise que a NVIDIA tem em ajudar a estruturar esses ecossistemas de inovação, pouco importa se ele é privado, se ele é público, se ele é um híbrido, né? A gente compartilha muito esses aprendizados com todo mundo e tem saído coisas muito legais desse programa global. Então, essa questão de você ter soberania em cima dos seus dados e em cima das IAs que você desenvolve e usa, para mim ela é fundamental. Eu acho que aí talvez seja o nosso próximo desafio, não só para o Brasil, mas para a América Latina toda. Boa.
E por falar em ajudar o ecossistema, falando aí do programa Inception para startups, como que a NVIDIA ajuda startups a crescerem, a escalar, enfim, e ajuda as startups a usarem essas novas tecnologias, enfim. Queria que você contasse um pouco, especificamente no Brasil, como que a NVIDIA está ajudando as startups. O Inception é um programa que está desde 2016, são 18 mil startups do mundo inteiro, já são mais de 750 aqui na região. A maior parte disso, mais de 480, se não me engano, são no Brasil. A gente ajuda as startups, assim, para a NVIDIA pouco importa onde está a GPU. Se está debaixo da tua mesa, se está no servidor, no data center A, B ou C, no provedor de cloud X. O nosso trabalho, o nosso papel é ajudar a utilizar a GPU da melhor forma possível. Uhum. Então, esses 150 SDKs que eu comentei há pouco, para você ter ideia, tem SDK desse que é super fácil de usar, por exemplo, para Data Science, que é o Rapids. Ele consegue acelerar o processamento em 400 vezes. E isso sem que a pessoa tenha que reescrever o código inteiro. Muito fácil de usar. Então, para startups, isso faz toda a diferença. Porque o nosso primeiro desafio com as startups é ajudá-los a ter uma arquitetura computacional que seja escalável e que entregue a máxima performance, entre aspas, pelo menor custo. Porque é isso que importa para a startup. Então, no momento em que a startup acerta e começa escalando, se ela não tem uma arquitetura que consegue escalar junto de forma linear, né, ela vai ter disrupções, e isso pode significar simplesmente a quebra de um negócio inteiro. Então, nosso principal foco no Inception é ajudar as startups a utilizar da melhor forma possível as tecnologias da NVIDIA, e isso é muito feito através de treinamentos gratuitos com todos os treinamentos oficiais da NVIDIA. Então, a gente tem nvidia.com/training, é o Deep Learning Institute, porque lá atrás a gente precisou criar um instituto para ensinar a indústria a trabalhar com Deep Learning, então é essa escola online, e ali tem muito treinamento gratuito, mas tem muito treinamento pago que são excelentes. Então esses treinamentos para as startups são gratuitos. A gente também oferece para as startups créditos de cloud, hoje com a AWS e com o Google, principalmente para a América Latina. Isso é importante, porque o custo de importação de hardware é muito elevado. E esse é um problema na região toda, né? Fora os tempos, etc. Então, se a startup quer ter acesso a uma GPU para começar agora a fazer uma otimização de código, ela não precisa comprar a GPU e esperar 6 meses para chegar ou ter um capex gigantesco, né? Ele consegue direto acessar na cloud e trabalhar com a GPU lá, inclusive otimizar o software e depois testar vários tipos de GPU para ele saber exatamente o que usar em cada projeto. O terceiro pilar é um grupo que a gente tem junto ao Inception, um outro programa chamado VC Alliance, que já tem mais de 800 VCs no mundo todo. E a gente acaba fazendo um trabalho quase de curadoria para eles. Então, não são as 18 mil startups do Inception que estão disponíveis para os VCs. Dessas aqui, a gente faz um filtro e permite entrar no programa. Lógico que a startup tem que pedir, né? Mas se ela tiver um bom uso da nossa tecnologia, ela tiver uma arquitetura que é escalável, ou seja, a gente consegue olhar e falar, esse cara que recebeu investimento vai crescer porque ele está fazendo tudo certinho. Legal. Então isso para os VCs não tem preço. Então o VC ele simplesmente entra no portal, busca por tese, busca por região, por tecnologia, etc. Vai ter uma lista de startups. Ele pode pegar ali quem ele quiser conversar e falar que a gente está por trás fazendo esse filtro e mantendo essa qualidade alta. Então é um outro benefício bem interessante, né? Tem mais um monte de detalhe do programa, mas para mim essas 3 coisas aí são as mais importantes do Inception. Para quem quiser saber mais sobre o programa, qual o site pode acessar? nvidia.com/startups, tá tudo lá, só se inscrever no programa. É muito engraçado, eu tô há 2 anos e meio na NVIDIA, e quando eu entrei, as empresas que entravam no Inception, as startups se apresentavam como startups de IA. Isso acabou, não existe mais. A startup é de agro, a startup é de logística, a startup é de e-commerce, etc. Só que a hora que você vai ver o core deles, é IA. Entendi. Então, isso é muito interessante que a gente quebra o paradigma de, não, eu sou uma empresa que faz... Não, hoje em dia todo mundo está usando IA. Então, saiu dessa linha, né? E a diversidade de indústrias e de startups que a gente tem na América Latina é riquíssimo demais. Dá para acompanhar, assim, eu brinco com todo mundo que eu morro de tudo nessa vida, menos de tédio. Então, projeto louco com IA é 3 por semana que aparecem dessa galera. Imagino.
A própria evolução da tecnologia não deixa ninguém no tédio, né? Tipo, me cansei do hype da IA. Não. Toma outra inovação. É impressionante. Hoje em dia, se você ficar 15 dias sem ler nada, tá para trás. Já passou. Porque é a hora que você descobriu, o treco já ficou gigantesco. Então é bem legal. E o legal de estar acompanhando isso com as startups, né, é poder ver a tecnologia ser aplicada no mundo real. Sim. E ver se ela aplicada em problemas interessantes e complexos. Né? Então, antigamente você tinha que ter um cara especialista em IA, que tem toda uma bagagem e tal. Hoje não é mais assim. Hoje, para mim, as startups que estão despontando e trazendo coisas muito disruptivas ou novas, né, dentro dessa área, são startups que conhecem bem um problema. E aí eles vão descobrir como aplicar a tecnologia para aquilo. E aí a coisa funciona. Tem alguma startup, assim, que tá aí crescendo muito no mercado, de destaque, assim, que passou pelo Inception, que você possa... no mundo todo, as principais startups, as principais empresas de IA são parte do Inception já. Legal. Já estão dentro do ecossistema da NVIDIA, né? Aqui na América Latina, a gente tem hoje, basicamente, 3 grandes áreas em que startups estão inovando de tecnologia. A primeira delas é a visão computacional, que é aplicar isso a coisas desde sistemas de controle de estradas, inspeção industrial, inspeção na agricultura e etc. São aplicações muito interessantes. Ciência de dados, data science em geral, então aí saem muitas aplicações interessantes, por exemplo, de detecção de fraude, de cálculo de risco, por exemplo, de empréstimo, tem uns algoritmos bem interessantes usados, logística, para fazer entrega e distribuição, né? Também tem muita coisa legal sendo feita, e depois a área de processamento de linguagem natural, de NLP, que a gente tem aí algumas startups também desenvolvendo tecnologias muito boas. Tem algumas que têm modelos fundacionais ou estão desenvolvendo, né? Mas grande parte deles tem um know-how muito grande em aplicar essas tecnologias a problemas do mundo real. E isso que é interessante. Então, essas 3 vertentes estão acontecendo. E a gente tem uma quarta agora, que é a fusão das outras. Das 3. Que é basicamente você usar o processamento de linguagem natural aplicado à visão computacional e à ciência de dados. Então, quando quero saber alguma coisa que está acontecendo dentro da minha fábrica, eu não preciso ficar olhando só vídeo e dashboard. Eu consigo conversar com o chat e perguntar para ele quantos produtos foram fabricados na linha X hoje, tanto. Quantos incidentes tiveram, tanto. Quantas paradas aconteceram e quais foram os locais, esse. Então, você começa a ter esse cruzamento de tecnologias, né? E aí vira coisa que parece ficção científica, né? Então, essa é da área de IA. Quando a gente pega depois a área, principalmente de simulação, né? A história dos gêmeos digitais também é algo que está crescendo bastante, né? Está conectado com IA, mas é algo bem interessante que eu acho que vai ter uma taxa de crescimento rápido. Aqui no Brasil tem muita startup começando a olhar para isso com uma atenção maior, e tem muita empresa grande que está vendo os cases que estão acontecendo lá fora e está começando a entender. Então, a BMW tem uma fábrica operacional dentro do Omniverse, que é a tecnologia para gêmeos digitais e 3D da NVIDIA. A fábrica já está operacional há mais de ano dentro do Omniverse. E lá dentro eles conseguiram testar todos os procedimentos, todos os processos e etc. Eles começaram a cortar o mato do terreno para construir a fábrica em janeiro agora. Mas ela já está operacional. Então, cada parafuso que for colocado dentro da fábrica foi pensado, foi testado, foi simulado. Isso para dar sustentabilidade para os próximos anos. Então, você usa essa fábrica virtual para treinar robô. No dia que tiver a fábrica física, você só transfere o software que você treinou da virtual para a física, o robô acha que está no mesmo lugar. Então, são várias outras aplicações interessantes que a gente tem para gêmeos digitais, né, crescendo em diversas áreas. Muito bem. Jomar, a gente vai encerrando o nosso papo por aqui. Foi um prazer imenso te conhecer e aprender tanto sobre tecnologia. O executivo da NVIDIA no nosso podcast, imagina, super orgulho para os startups. Super obrigada, viu? Eu agradeço, contem comigo, com a NVIDIA e, por favor, galera, se apliquem no Inception. É um programa muito legal. Eu brinco com todo mundo que GPU só é feliz quando está quentinho. Então, o nosso trabalho é deixar a GPU quentinha. Muito obrigado. Obrigadão. Gente, você continue nos acompanhando. Já se inscreveu na nossa newsletter para ficar de olho e ligado em todas as novidades sobre startups? Então, faça já. Super obrigado pela audiência e até a próxima.